Oi pessoal, boa noite. Bem-vindos. Bem-vindas, né? Jéssica, Dani. Cheguei agora de João Pessoa. Fiquei preso pra entrar, velho, dentro de casa. E aí, Fábio, bem-vindo. Grande Fábio, amigo de faculdade. Aí, o meu prédio tá passando por uma reforma, resolveram. Faz mó tempão que eles estão pra colocar a grade de volta na minha porta e resolveram colocar hoje. Aí, fui tentar entrar, tava tudo fechado aqui e eu acabei estragando o que eles fizeram, mas não combinaram comigo. Grande Fábio. Grande Jô, bem-vindo à live. Bom da live é que às vezes a gente acaba encontrando os amigos. Fábio é amigo de longas datas, a gente é da mesma turma de faculdade. É, Dani, quem sabe? Quem sabe? Saí tarde de João Pessoa hoje. Era pra ter saído às 5h30, saí de 6h40, consegui chegar aqui de 8h40 por aí. E... Mas aí teve esse contratempo pra entrar, mas consegui resolver. E aí, tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Me ouvindo bem? Então, deixa eu ver se a gente espera mais um pouquinho pra gente começar. Pra quem tá chegando aí pela primeira vez, hoje é o dia do Evangelho lá aqui em casa. Pode ser que meu celular chamadas aí, porque o meu celular, o que eu uso diariamente, ele quebrou, eu tô usando um provisório. Deixa eu ver, inclusive, se está conectado aqui com Wi-Fi. Tá sim. Bom, então para quem está chegando hoje pela primeira vez, eu acho que não tem ninguém pela primeira vez aqui. Opa, deixa eu passar o dedo na frente da câmera. Não. Só Fábio, eu acho que é a primeira vez, né, Fábio? Tu já esteve aqui na live antes? Acho que ele não tá aí mais não. Vocês estão me ouvindo bem? Faz um sinal de legal aí pra mim. Ou manda coraçãozinho, sei lá. Estão me ouvindo aí, pessoal? Então tá todo mundo me ouvindo bem. Beleza. Fábio, bem-vindo então, cara. Bom, o que a gente trata aqui na live? Aqui é o Evangelho no Lar. Oi, Ana Paula, bem-vinda. Então, o Evangelho no Lar, que a gente realiza, no meu caso, toda quinta-feira, normalmente às 8h30 da noite, mas hoje, como eu saí mais tarde do trabalho, aí eu dei um chute para ver se dava para começar às 9h, a gente começou bem perto disso. Semana passada a gente não fez, né? Tivemos aí outras atividades e não deu para fazer, mas hoje a gente está retomando. E o Evangelho no Lar é o estudo do Evangelho de Jesus, de acordo com a interpretação do Espiritismo, da doutrina espírita, e a gente tem optado por escolher a esmo, né? Então a gente abre o Evangelho aqui a esmo e estuda a folha que, a parte do Evangelho que caía aqui. Para iniciar o Evangelho no Lar, a gente faz uma oração. Eu sempre coloco uma garrafinha com água
para ser fluidificada pelos bons espíritos. E sem mais demoras, acho que a gente já pode iniciar o nosso estudo de hoje, tá bom? Oi, Nanara, bem-vinda, linda. Então vamos começar. Eu vou abrir... Bom, eu vou abrir agora não, vou fazer a oração primeiro. Eu abro daqui a pouco. Alguém quer fazer a oração? Eu posso convidar e partilhar o vídeo aqui. E aí faz a oração, depois eu tiro a chamada e a gente começa. Alguém se habilita em fazer a oração inicial? Dou-lhe uma. Alguém quer fazer a oração inicial? Dou-lhe duas. Bem-vindo, João. Alguém quer fazer a oração inicial? Dou-lhe três. Estão tímidas, tímidos. Então vamos lá. Então eu faço a oração. Bom, cada um no seu lar, na sua casa. Se preferir, fecha os olhos, mentaliza o Mestre Jesus, toda a sua energia, sua doçura, sua bondade, sabedoria, paz, amor, muito amor do nosso Mestre Jesus. E vamos convidar então, em nome de Deus, através do nosso Mestre, mentor, amigo, Jesus Cristo, solicitar a presença dos nossos mentores espirituais, dos nossos guias, dos nossos companheiros de jornada, todos os trabalhadores do amor do nosso Mestre Jesus, em nome de Deus, a fim de que nós possamos tirar proveito dos ensinamentos que com certeza iremos partilhar nesse momento, que estejamos leves, que estejamos tranquilos, desacelerando os batimentos do nosso coração, respirando profundamente, a cada respiração, tentando desenvolver um enorme sentimento de gratidão pela nossa vida, pelo nosso dia, pelo aprendizado, pelos desafios, pelas alegrias, até pelos tombos. E pela vontade de Deus, pela graça do Mestre Jesus, com o auxílio dos nossos anjos, protetores, guardiões, mentores espirituais, todos os irmãos que estão presentes, encarnados e desencarnados, que possamos então dar início ao estudo do Evangelho de hoje. Que assim seja. Então vou abrir aqui o Evangelho a esmo. Bom, eu abri aqui o Evangelho segundo o Espiritismo e o item que chegou aqui pra gente é do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, Introdução dos Espíritos, a caridade material e a caridade moral. O comentário é de Irmã Rosália, Paris, 1860. Eu já vou fazer a leitura. Amemo-nos uns aos outros, e façamos aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. Toda religião e toda moral se encontram contidas nesses dois ensinamentos. Se eles fossem seguidos aqui na terra, todos seriam felizes, pois não haveria ódio, nem conflito, nem ressentimento, e principalmente não haveria pobreza,
porque daquilo que sobra da mesa dos ricos, muitos pobres se alimentariam. Assim, vocês não veriam mais nos bairros sombrios em que vivi durante a minha última encarnação, pobres mulheres arrastando consigo crianças miseráveis necessitadas de tudo. Oi, tia Maju, bem-vinda. Ricos, pensem um pouco em tudo isso. Ajudem os infelizes com o melhor que puderem. Deem, para que um dia Deus possa retribuir o bem que fizeram, e para que possam encontrar, quando desencarnarem, um grande número de espíritos agradecidos que irão recebê-los na fronteira de um mundo mais feliz. Se pudessem imaginar a alegria que senti ao reencontrar no além aqueles a quem pude ajudar em minha última encarnação terrena. Portanto, amem ao próximo. Amem como amariam a vocês mesmos, pois agora sabem que o infeliz que afastam pode ter sido, outrora, um irmão, um pai, um amigo, que agora rejeitam. Qual não será o desespero de vocês ao reconhecê-los no mundo dos espíritos? Espero que tenham entendido bem o que deve ser a caridade moral, aquela que qualquer um pode fazer, porque não custa dinheiro, e ainda assim é a mais difícil de ser praticada. A caridade moral... Beijinho, tia Maju. A caridade moral consiste em se tolerarem uns aos outros, e é o que menos fazem nesse mundo inferior, onde estão encarnados atualmente. Possui um grande mérito, acreditem em mim, o homem que sabe calar-se para deixar falar um outro que seja mais tolo que ele. Agir assim é uma forma de praticar a caridade. Não deem ouvidos quando uma palavra de menosprezo escapa de uma boca acostumada a zombar. Ignorem o sorriso desdenhoso com que muitos o recebem, por se acreditarem superiores. Na vida espiritual, que é a única real, essas pessoas frequentemente estão muito abaixo de vocês. Proceder dessa forma não é ser humilde, mas caridoso, pois não observar o erro dos outros é uma forma de praticar a caridade moral. Entretanto, a caridade moral não deve impedir a caridade material. Cuidem para não desprezar o seu semelhante. Lembrem-se do que eu disse. O pobre que hoje rejeitam pode ter sido um espírito que foi muito importante para vocês em outra vida e que momentaneamente se encontra em uma posição inferior, entre aspas. Tive a oportunidade de encontrar na vida espiritual um dos pobres a quem pude, por felicidade, ajudar algumas vezes na terra e a quem hoje me cabe implorar por seu auxílio. Lembrem-se de que Jesus disse que somos todos irmãos e pensem sempre nisso, antes de rejeitarem um indigente ou um mendigo. Adeus. Pensem naqueles que sofrem e orem por eles. Bom, esse capítulo, capítulo 13, ele fala sobre que a mão direita não saiba o que a mão esquerda fez, né? Ele fala sobre a gente dar sem esperar nada em troca. E quando ele fala aí sobre a caridade material e a caridade moral, o que vocês entenderam, sei lá, o que vocês acham dessa observação que esse espírito faz, né, chamando a atenção para a gente da condição passageira que nós nos encontramos na Terra e que às vezes a gente pode estar em uma situação aparentemente de inferioridade material, mas que pode nos ressignificar do plano espiritual como sendo um ato de extrema nobreza, né? Fazendo com que no plano espiritual, que é o local de onde nós realmente somos, a gente alcance patamares de maior aprimoramento espiritual, moral. Então,
nessa leitura desse espírito que deu essa comunicação em 1860, Allan Kardec, ele faz essa observação para a gente. E o que vocês pensam sobre isso? Como é que vocês veem essa questão de auxiliar ao outro, não é? De nos enxergar realmente como irmãos, independente da posição social, econômica que a gente se encontre? Vocês querem participar nesse sentido? Vocês querem dar alguma contribuição com relação a isso? Alguma reflexão? Alguém quer subir aqui na live e conversar pelo vídeo também? Para fazer a sua contribuição? Se quiser, é só solicitar aí que eu aceito. Então, enquanto vocês estão pensando, eu vou tentar falar alguma coisa sobre, né? O texto, ele chama a atenção da gente da importância da caridade material, quer dizer, ele faz até uma ressalva, ele diz que se tudo aquilo que sobra, que tem excesso entre os ricos, eles pudessem ser compartilhados pelos pobres, nós não teríamos a condição de pessoas passando tanta dificuldade de fome, de sede, de frio, né, de atendimento médico, etc., do que nós temos agora. Ele não fala que essa distribuição daquilo que sobra de quem tem muito seria trazer para todos uma condição de igualdade, mas de melhoramento das dificuldades pelas quais os nossos irmãos, por alguma razão, estão precisando enfrentar. Nanara está colaborando aqui, dizendo que se a humanidade seguisse esse princípio, com certeza o mundo seria melhor. Pois é, porque se a gente colocasse realmente em prática, em todos os quesitos, em todas as instâncias, né, o amar ao próximo como nós gostaríamos que nos amassem, realmente a gente iria rever um monte de coisa, né? Da nossa postura, dos nossos julgamentos. Quantas vezes, né, a gente às vezes é convidado a ajudar alguém nos solicita auxílio, e aí às vezes a gente pode ajudar, mas a gente se nega porque a gente acha que aquela pessoa vai fazer mau uso daquela ajuda que a gente está dando, ou a gente acha que não deve ajudar de determinada maneira, mas ajudaria de outra. Ou às vezes a gente acha que só pode auxiliar através de bens materiais, né? E o texto chama a atenção da gente também para a caridade moral, sem desmerecer a caridade material, que é importante, e quem pode colaborar nesse sentido deve, não é? Mas a caridade moral. E aí ele dá uma série de exemplos, né? Ele fala sobre a gente se calar diante de uma discussão mais calorosa, principalmente quando a gente percebe que a argumentação do outro ela é medíocre em relação ao debate em si, né? Então a gente, sei lá, a gente está debatendo alguma coisa e nossa fundamentação ela é respaldada por um conhecimento mais apurado, e de repente aquela pessoa com quem a gente está debatendo está no achismo, né? Então é muito difícil você conseguir conversar, dialogar com alguém que acha uma coisa diferente da sua. Ele não sabe, ele não conhece profundamente aquele assunto, mas ele acha que deveria ser desse jeito. E aí, dentro do achismo, não dá para a gente
discutir? Porque a pessoa pode achar o que quiser, né? Não interessa se a ciência está apontando para uma outra coisa, né? O achar dele é mais importante do que a ciência, do que aponta as evidências, essas coisas. Paulinha tinha solicitado... eu pensei que Paula queria colaborar com a gente aqui no vídeo. Pessoal, quem está chegando agora e quiser, né, falar alguma coisa, pode solicitar aí o vídeo que a gente compartilha, se não quiser escrever, se quiser falar, enfim. Nanara está contribuindo aqui. Muitas vezes a caridade moral é até melhor que a material. Então, o desse espírito, o interessante do espiritismo é você poder receber as informações de quem está lá do outro lado, no mundo real, que é o mundo espiritual, né? Então eles estão dizendo para a gente que alguns comportamentos que nós temos aqui na matéria, nós deveríamos tomar cuidado e rever. Porque quando a gente passa para o plano espiritual, a situação ela pode se inverter. Então, às vezes, o mendigo que eu rejeito, ele pode, inclusive, e aí é lógico, eu sei que nem todo mundo que participa da live tem o conhecimento ou precisa acreditar, estudar, entender, pesquisar sobre a teoria da reencarnação. Mas, como nós estamos fazendo esse estudo das leis do amor de Jesus, através da ótica do Espiritismo, a teoria da reencarnação, a lei da reencarnação, ela vai ter que estar presente para respaldar essa fundamentação. Então, pela lei da reencarnação, mas pela lei da reencarnação, a gente vai precisar, ao longo da eternidade, encontrar com inúmeras pessoas. E essas pessoas que a gente vai se encontrando não é por acaso, é por alguma razão. E possa ser que a gente encontre no dia a dia, no caminhar na rua, alguém que hoje não é tão íntimo nem tão próximo, mas que já foi em alguma existência. E o espírito que deu essa comunicação, ele... Nossa, mas o espírito que a gente, ele acaba dizendo que no espiritual, a gente vai relembrar, vai tomar o conhecimento de que aquela pessoa que de repente a gente encontrou pode ter sido alguém muito importante no passado, né? Pode ter sido alguém muito importante no passado. E aí, qual a nossa surpresa, né? Imagine alguém que a gente amou muito, ou que teve uma relevância na nossa vida em algum momento, pela questão de status hoje, a gente desprezar ou negar auxílio, né? Isso seria bem chato. Deixa eu ver a contribuição aqui de Jéssica. A desigualdade vai sempre existir, e ela é, de certa forma, necessária, pois todos precisam passar por várias experiências, mas se for possível reduzir o sofrimento do outro, então é nosso dever fazer. Perfeito, Gê. Eu só vou fazer uma ressalva, que é o sempre existir, tá? A nossa visão é muito limitada ainda. Nós estamos em um mundo de provas e expiações. O planeta Terra, ele já foi um mundo primitivo, amadureceu um pouco e hoje se encontra na categoria de mundo de provas e expiações, e já iniciamos aí o processo de transformação para um mundo de regeneração, que é um mundo um pouco melhor do que o mundo de provas e expiações. Pela lei do progresso, isso significa que conforme a humanidade vai amadurecendo, vai se
aperfeiçoando nas leis do amor e nas leis da ciência, não é? Porque a evolução ela se dá nessas duas esferas, moral e material, científica e emocional. Então, na medida em que a gente vai evoluindo e amadurecendo nisso, a tendência é essa desigualdade, essa diferença aí de ir gradativamente diminuindo. A gente pode ser que no nosso planeta, existem regiões do nosso planeta onde a desigualdade ela é muito menor do que em outras regiões. A grosso modo, é como se a gente tivesse países, cidades, estados vivenciando já, de alguma maneira, a energia do mundo de regeneração, enquanto outros países, outras cidades, outros estados, né, ainda vivenciam com de forma muito densa ainda, às vezes até mundos primitivos, onde há uma ausência de leis, não é? Onde a justiça ela ainda é a prevalência do mais forte e falta-lhes a razão, né? Então o para sempre, ele é de acordo com a visão que a gente tem de agora, não é? Mas, sem sombra de dúvidas, essa diferença é necessária para a condição atual da nossa evolução espiritual, porque a gente precisa realmente passar por essas experiências para poder amadurecer, para poder ressarcir as nossas faltas. Então, às vezes, a gente precisa passar por situações de dificuldade que, às vezes, a gente pode ter provocado no outro, em algum momento da nossa existência, né? Seja nessa vida, seja em vida anterior. E, às vezes, a gente precisa vivenciar o mal que a gente provocou no outro para poder sentir como é que é isso e realmente se arrepender de fato. Pelos estudos que eu faço, na maioria das vezes, somos nós que solicitamos passar por determinadas situações ainda no plano espiritual. Quando está sendo elaborado o nosso plano reencarnatório, a gente faz essa solicitação à espiritualidade amiga responsável por esse processo para que a gente possa ressarcir. Lógico que existe uma inteligência por trás disso tudo, existe um propósito por trás disso tudo, e nem sempre a nossa exigência de quitar a dívida de imediato ela é atendida. Na maioria das vezes a gente parcela o débito, que é muito mais fácil de quitar, e olhe que a gente enfrenta coisas que às vezes a gente não acredita, né, que vai conseguir superar. Mas quando a gente começa a entender como é que se dá o processo, a gente vai desenvolver um sentimento de gratidão por tudo. De gratidão, né, por tudo. E entendendo que o processo passa. Quando eu estava vindo para casa, aí eu estava ouvindo, eu comecei a cantar aquela música de Tim Maia que fala assim: ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir, tenho tanto para contar, dizer que aprendi. E na vida a gente tem que entender que uns nascem para sofrer, enquanto outros rir. Mas quem sofre sempre tem que procurar, pelo menos ir achar razão para viver. E na vida um bom motivo para sonhar, ter o mundo todo azul, azul da cor do mar. Esse trecho dessa música é muito interessante porque a gente precisa entender que nesse mundo de provas e expiações a gente vai enfrentar dificuldades. Algumas pessoas vão ter mais dificuldades do que outras, na nossa perspectiva, mas sem sombra de dúvidas todo mundo vai enfrentar aquilo que tem condições de enfrentar, né? Aquela história de que Deus não dá a cruz maior do que
o cristão é capaz de suportar, né? Ele dá o frio conforme o cobertor. Então nós somos capazes de enfrentar essas crises, desde que a gente esteja com um mindset fechado, com uma série de trabalho, né? E compreendendo que uns nascem para sofrer, outros para sorrir, mas quem sofre tem que continuar procurando um meio de se melhorar, né? Mas não só quem sofre, porque todo mundo sofre. E esse processo é enriquecedor. Deixa eu ver aqui. César. Atualmente existem pessoas que estão na primeira encarnação ou todos são frutos de reencarnações anteriores? Olha, no mundo em que nós nos encontramos, nós não temos mais ninguém aqui reencarnando pela primeira vez, tá? Agora, o universo, ele é vasto. O Espiritismo acredita que todos os astros, todos os planetas, tudo que existe no universo é habitado. Até porque a vida, para a gente, ela se manifesta em diferentes frequências, em diferentes densidades, corpos adaptados para a realidade de cada planeta. Então, como o nosso planeta é um mundo de provas e expiações, um espírito simples e ignorante, no seu primeiro estágio de reencarnação, ele não poderia estar reencarnando numa sintonia que é um pouco mais elevada do que a sintonia de um mundo primitivo. Então, os espíritos que estão passando e enfrentando suas primeiras experiências reencarnatórias, eles estão mais adequados aos mundos primitivos, tá? Mas nós podemos estar recebendo, na nossa condição, espíritos mais evoluídos, que por alguma razão, ou por vontade própria, ou por não terem conseguido acompanhar o processo evolutivo dos planetas ou das dimensões que faziam parte, eles são convidados a colaborar com o processo evolutivo dos mundos mais densos, né, mais inferiores do que o que eles se encontravam, ao mesmo tempo em que essa experiência faz com que eles valorizem mais e amadureçam, não é, naquilo em que não conseguiram amadurecer nos mundos dos quais vieram, tá? Então, sendo mais objetivo na resposta à tua pergunta, no nosso planeta não há mais espíritos reencarnando, encarnando, no caso, pela primeira vez. Eu acho que depois eu vou fazer uma live falando sobre essas curiosidades, que também são legais, assim. Mas aí, voltando para o nosso tema, apesar de que essa explicação ela também fala sobre essa caridade, né? Porque imagina, tu é de um planeta, de um mundo mais evoluído, e tu vem para um mundo menos evoluído para realizar esse trabalho. Se a gente fizer... O mundo material, ele é uma imitação, uma cópia imperfeita, é uma pirataria do mundo espiritual. Então, a gente vê pessoas, por exemplo, que abandonam suas riquezas, que abandonam seus países mais evoluídos em vários aspectos econômico, material, de conforto, de tudo, para se voluntariar em países onde há uma escassez enorme disso, né? Isso também acontece no plano espiritual. Então, um espírito pode reencarnar, um espírito mais evoluído pode e deve reencarnar se realmente ele é evoluído. Quanto mais evoluído a gente é, mais disposto a colaborar com o outro nós estamos, né? Porque essa é a lei do amor, né? É esse processo de doação para quem precisa, né? Agindo com o outro conforme nós gostaríamos que agisse com a gente. Eu tenho que fazer um eco aqui porque está travando muito. Peço desculpa a vocês aí. Então, vocês querem fazer mais algum comentário? Ficou alguma aresta solta? Alguma outra curiosidade em relação a essa questão do plano espiritual, né? Se eu souber, eu posso
tentar ajudar. Senão a gente pesquisa. E aí? A gente tem tempo ainda na nossa live. Então, se a gente tiver conseguido concluir o pensamento em relação ao texto, a gente pode fazer esse esquema aí de pergunta e resposta, se vocês estiverem mais interessados nisso. Então, se vocês compreenderam, se vocês estão satisfeitos com a nossa conversa aqui em relação ao texto que foi trazido para a gente hoje, faz um legal aí, faz um joinha, que aí eu sei que a gente pode se encaminhar para a conclusão, ou façam alguma pergunta que a gente possa tentar responder. Olá! Então, pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta? Alguma dúvida? Não chegou joinha para mim, aí eu tô na dúvida. Um joinha já. Nós só temos 7 pessoas nessa live. Se alguém tiver com alguma dúvida ou alguma curiosidade, pode fazer a pergunta, tá? 2 joinhas. Chegando mensagem de outro. E aí? Alguém tá com... Olha, se tiver aquela perguntinha aí, aquela vontadezinha de perguntar, a pergunta, que às vezes é a espiritualidade que está te intuindo a perguntar, porque pode ser dúvida de outra pessoa, ou até de algum irmão espiritual que está acompanhando a live junto com vocês aí. E ele pode estar se fazendo esse questionamento e intuindo através de você. Então, beleza, Mayara. Tranquilo. Bom, mas se tiver alguma pergunta também em relação a qualquer tema, a gente tá falando de amor, né? Então, se tiver alguma dúvida, algum questionamento em relação a isso, ou até curiosidade em relação ao espiritismo, é uma oportunidade também da gente desmistificar. Existe, assim, como a gente sabe muito sobre nada, às vezes a gente, só de ouvir dizer, a gente já acha que sabe muito, então a gente, às vezes, tem medo, a gente tira, enfim, a gente tira atitudes preconceituosas com relação à doutrina espírita, né? Vamos lá. César tá afiadão, é isso aí, César. Há possibilidade do espiritismo crescer mais no mundo? Será que o preconceito faz desacelerar esse crescimento? Boa pergunta. César, o espiritismo é uma doutrina que se fundamenta na ciência, na fé raciocinada e na filosofia. O espiritismo, ele é visto como religião no Brasil, tá? Mas a religião, de fato, é o amor. Então, eu acredito e espero que nós, enquanto seres humanos, a gente avance na nossa religação com o amor. As escolas pelas quais nós vamos nos aproximar para estudar, aprender sobre as leis do amor, aí é irrelevante, porque todas são necessárias. Cada espírito precisa de uma escola adequada à necessidade espiritual moral que tem. Então, por exemplo, fazendo de novo essa correlação com a matéria, eu não me encaixo, por exemplo, no ensino militar. Eu não conseguiria aprender em um regime tão, tão fechado, enfim. Já em escolas progressistas, eu tenho mais facilidade.
Então, escolas onde a minha opinião possa ser melhor respeitada. E olha, eu estou fazendo aqui alusão a um ensino militar bem arcaico, tá? Possa ser que as escolas militares hoje sejam mais progressistas do que algumas que se dizem progressistas, tá? Mas eu estou fazendo estou usando elementos do nosso imaginário. Então, escolas progressistas onde a minha opinião é respeitada, onde a participação do coletivo ela é mais igualitária, né? Então, as decisões são tomadas de forma coletiva. Isso é mais semelhante à minha condição pela qual eu me identifico. Outras pessoas podem se identificar mais com escolas com um ensino religioso rígido. Enfim, cada pessoa vai crescer e aprender e se aprimorar dentro daquela escola que lhe é mais conveniente. Então, as religiões elas são necessárias ainda, né, para o estado de elevação que nós nos encontramos. E aí, se o espiritismo vai crescer mais no mundo, eu acredito que sim. Eu acredito que sim, na medida em que as pessoas começarem a perceber que não se trata de uma disputa religiosa, mas de um aprimoramento, de uma leitura mais acertada com a ciência, não é? Mais acertada com os avanços científicos da física quântica, da psicologia, não é? Da sociologia, enfim, de todas as ciências que nós seres humanos desenvolvemos. Então, quando a gente começar a dar mais atenção à razão e menos atenção às ilusões, aos dogmas, né, à fé sem lógica, possa ser que isso aconteça. Mas, de fato, o que eu espero de verdade é que a gente progrida no amor. Tá? Anderson Telha, eita, salve mestre. Olha aí, meu professor e amigo de capoeira, tá nos States. Saudade de você, meu irmãozinho. Juju, Juliana entrou aí também. Apesar dela não olhar meu Instagram. Minha diretora e amiga. E aí, César, consegui responder a tua pergunta? Jocene, bem-vinda, querida. Jaqueline, minha amigona, ex-aluna, aluna eterna, né? Bem-vinda. Também irmã do Espiritismo e de Jesus e da humanidade. César, eu respondi tua pergunta? Tá satisfeito com a resposta? Você quer... Alguém quer fazer mais alguma pergunta? César, quer fazer mais alguma? E aí? Quem entrou na live depois que ela começou, eu vou postar aqui depois, né, no status. Ela vai ficar online por 24 horas e depois eu posto ela no meu canal no YouTube, tá? Então, cara, isso é engraçado isso. Tem obras póstumas, que é um livro de Kardec. Bom, não é um livro de Kardec, é um livro que reuniram alguns, alguns textos, algumas coisas que Kardec não tinha publicado. E aí existe uma passagem que é feita uma alusão a uma civilização africana, né, que tinha corpos protuberantes, né, homens e mulheres com corpos muito protuberantes. E nesses textos, de acordo, de acordo com a teoria da evolução de Darwin, eu não sei se é exatamente Kardec, mas é feito lá uma menção a isso,
de que, eu acho que é os povos otomanos, eu não me lembro agora exatamente, que eles seriam espíritos ainda não tão evoluídos quanto os espíritos que ocupam corpos de pessoas de pele clara. Mas em nenhuma das 5 obras que foram revisadas por Kardec, que é o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno, Gênesis e o Livro dos Médiuns, em nenhum desses livros a gente vai encontrar nada que venha a colocar essa questão de preconceito racial ou de prevalência de uma etnia em relação à outra. Mas, por ressalva, Kardec ele sempre dizia que se a religião e a ciência divergirem, que a gente vá sempre pela ciência. Então, ainda que, naquele momento histórico em que eles se encontravam, houvesse um pensamento na classe dominante de se identificar como superiores à etnia A, B ou C, hoje a ciência está mais do que provado, não é, que todos nós somos oriundos do continente africano e a grande diferença, né, de tonalidade de pele, de olhos claros, de altura, de cabelo, são as adaptações fenotípicas às diferentes climas e regiões do nosso planeta, que com o passar do tempo se tornaram adaptações genéticas, né? Então, a gente teria que no frigir, no final de tudo, ainda assim, concordantemente com as descobertas científicas. Então, Kardec não disse, nunca falou nada sobre uma questão racial na doutrina espírita, porém, nesse livro, que não foi escrito nem revisado por Kardec, nem pela espiritualidade amiga, mas que foi escrito como obras póstumas à vida material de Kardec, existe sim uma relação com isso, tá? E assim, vários espíritos que se identificam, por exemplo, como o Preto Velho, que não são, né? Mas eles se identificam dessa maneira, em outra existência foram guerreiros romanos e não eram espíritos que estavam ocupando ali corpos repletos, adaptados, né, com a maior concentração de melanina. Eles estavam em regiões onde não havia tanta incidência dos raios solares, então seus corpos não tinham uma concentração de melanina tão grande quanto o que é necessário para os corpos que habitavam ali os países que estavam na linha do Equador, que tem uma incidência de sol muito maior. Então, a gente precisa reencarnar nas diferentes partes do planeta, né? A gente vai ocupar os diferentes corpos, todos os corpos que forem necessários para a nossa evolução, e tanto de homens quanto de mulheres, né? E viver as experiências que são necessárias para a nossa existência, para que a gente possa amadurecer ali. Que bom, César, que você... Mas, olha, mas apesar de eu estar falando isso, é interessante que vocês façam suas próprias pesquisas, tá? E que vocês tentem encontrar essas respostas. Essa foi a resposta que eu encontrei. E aí, gente? Pô, eu gostei muito. Nós ficamos felizes com as perguntas que foram feitas até agora, com a participação de vocês. É legal quando isso acontece, porque ainda é muito estranho para mim ficar conversando, olhando para a tela e imaginando se vocês estão aí ou não, se estão entendendo ou não. Como professor, estou mais habituado a esse diálogo, né? De perguntar e ter a resposta ou uma nova pergunta mais rápido. Mas a gente vai se adaptando aí às tecnologias.
Todos satisfeitos, em paz. A gente está quase chegando no final do nosso tempo. Se alguém quiser fazer mais alguma pergunta. Não? Dá joinha aí quem ainda está na live e está satisfeito, não tem nenhuma dúvida, está querendo ou está querendo fazer alguma pergunta. Tudo bem? Bom, então, só para amarrar o, o estudo de hoje do nosso Evangelho no Lar, muito bem, Mayara. Para amarrar o nosso estudo, o texto ele falava sobre caridade material, caridade moral, né? E que ambas são necessárias, mas que enquanto a caridade material ela requer a doação, né, do bem material e que nem todo mundo pode estar nessa condição de colaborar materialmente para diminuir as dores de alguém, todos nós podemos contribuir moralmente. Então, tratar com amor e respeito o outro, mesmo que às vezes isso não aconteça, não é? Fugir dos conflitos desnecessários que não vão colaborar para o entendimento e pode até causar desentendimento e mágoa e rancor, tanto um contra o outro, né? Como com o outro, aliás. Que a gente possa disponibilizar essa ferramenta extraordinária que é o nosso corpo, né? Que a gente deve cuidar dele muito bem, não só por vaidade, mas principalmente porque é um presente divino, é o nosso traje espacial, né? É o nosso traje intergaláctico pela qual a gente pode se relacionar com as outras pessoas, que a gente pode interagir com o ambiente que a gente vive. Né? Então a gente deve cuidar muito bem dessa oportunidade, desse presente que a gente está recebendo. E que a gente possa emprestar os nossos ouvidos às boas histórias ou ao desabafo. A gente possa emprestar os nossos olhos ao otimismo, ao que é belo, não é? Ao invés de a gente ficar procurando defeitos, ao invés de a gente estar procurando as dificuldades e somatizando ainda mais isso, que a gente possa emprestar a dádiva do falar, né, da oratória, da nossa voz, para, para falar coisas boas, positivas, que façam com que o outro se sinta melhor, né? E que a gente tente, né, na medida do possível, se calar quando a nossa vontade for de magoar, de machucar, a uma expiação, enfim. Que os nossos braços eles possam ser utilizados para abraçar, para acolher, para acarinhar, para levantar quem está no chão. Que as nossas pernas elas possam caminhar para todos os lugares onde haja a necessidade da nossa presença. Que elas sejam fortes o bastante para que a gente possa carregar aquelas pessoas que não estão conseguindo andar naquele momento, né? Que precisam da nossa ajuda, que precisam do nosso sorriso, que precisam do nosso olhar carinhoso, que precisam da nossa capacidade de se colocar no lugar do outro e de agir com o outro da mesma forma que a gente gostaria que agissem com a gente se estivéssemos passando pela situação que eles enfrentam. Então, depressão não é brincadeira, ansiedade não é brincadeira, estresse não é brincadeira. Viver em harmonia ou viver em solidariedade não é brincadeira. Respeitar as diferenças não é brincadeira. Sabe? Ser solidário não é brincadeira. Ser solidário e ser conivente. Mas solidário não é brincadeira.
a gente possa estar nessa sintonia mais assertiva e mais positiva. César fez mais uma pergunta e eu não vou deixar de responder. No Brasil, se há um afastamento da questão da religião em relação à ciência, no espiritismo isso se procede? Não. Se é doutrina espírita, ela tem que estar alinhada com a ciência. Agora, a gente precisa entender que uma coisa são as religiões, outra coisa são os religiosos, né? Então, todos nós somos seres humanos e estamos em processo de amadurecimento. Às vezes eu vejo comentários do tipo assim: rapaz, fulano se comporta dessa maneira e ele é espírita. E daí, velho? Tá cheio de espírita assim no umbral, ó. Tá cheio de espírita no umbral, nas zonas umbralinas. Tá cheio de católico, tá cheio de tudo, ateu, tá todo mundo por ali, né? É, o grande lance é a gente fazer as pazes com a gente. É a gente entender as nossas dificuldades de amadurecimento não como o mal, o demônio, né? Mas que a gente aceite isso como um desafio. Que a gente tente ver o que é que ele está tentando nos ensinar, as pessoas que a gente encontra, que às vezes testam a nossa maturidade nessas questões e às vezes nossa maturidade nessas questões e a gente nem sempre está preparado, né? Mas a gente continue sempre buscando esse aprimoramento, que a gente sempre continue buscando acender a nossa luz, que a gente perceba aonde é que eu já progredi. Então foca onde a gente já progrediu e bota isso a serviço do outro. Então se eu sou muito bom em ouvir, vai lá escutar. Se eu sou muito bom em aconselhar, aconselha, né? Se coloca à disposição, se coloca como instrumento desse amor de Deus, instrumento desses ensinamentos de Jesus, né? Então, quando a gente se coloca a serviço, o trabalho surge. E trabalhar é bom pra caramba, porque é o trabalho que faz com que a gente progrida, né? É isso. Pessoal, acho que agora a gente está chegando no final da nossa live. Eu quero agradecer enormemente a presença de todos vocês, de todas vocês, as perguntas, né? As conclusões, as reflexões que foram feitas aqui, as que não foram feitas também, mas que com certeza vocês compartilharam aí, né, dentro do íntimo de vocês ou com as pessoas que podem estar perto de vocês durante essa live. Gratidão pela oportunidade, tá? A gente, esse momento do Evangelho no Lar com vocês, ela é muito mais para mim do que para quem está aqui e, e eu só tenho a agradecer pela oportunidade, né? Espero espero melhorar e progredir assim como todo mundo precisa nesse planeta e que a gente consiga fazer isso dentro da velocidade adequada, nem muito devagar, para a gente não ficar muito para trás, e nem tão rápido para a gente não atropelar ninguém nem se atropelar. Mas que a gente esteja conectado com o agora e com o que a gente tem agora. Então vamos fechar os nossos olhos e muito obrigado, amado Mestre Jesus, pela oportunidade que nos foi dada. Que nós possamos seguir em paz e que assim seja. Até mais, pessoal. Até quinta.